Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Criador já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvos que a neve me torna. Oh glória! Quão espinhosa a coroa que Alxa por mim suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna e alcha. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvos que a neve me torna. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Yahshua. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Yahshua. Alvo mais que a neve, oh aleluia, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvos que a neve me torna. Aleluia, 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 aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvos que a neve me torna. Aleluia! Oh glória! Oh aleluia! Aleluia, ao meu Pai, Criador do Universo, e ao dos Exércitos, meu Pai, meu Criador, aleluia! Oh, glória! Regozija-se, irmão, regozija, porque do nosso Pai eterno é o céu, é a terra, e tudo que nela é, tudo que habita, aleluia! Aleluia, Ele é o Criador dos céus, da terra, de tudo que nela existe. E somos suas criaturas e seus filhos. Aleluia! E nesse grande plano maravilhoso, em que o Filho do Altíssimo teve que se tornar homem para poder comprar
comprar a terra de volta, a terra que Adão entregou na mão do Satanás, lá no Jardim do Éden. Então, o pecado entrou, o domínio do diabo, a natureza do diabo entrou pela queda de um homem, pela desobediência de um homem, pela rebeldia de um homem, e era um outro homem que tinha que tomar, que tinha que vencer lá. É o outro homem. Muitas pessoas questionam, por que Deus deixa o diabo agir? É necessário para que as pessoas conheçam quem é o Criador. Eu falei Deus, mas é o Criador. Tá? Yahweh dos exércitos. Então veja bem, o nosso Pai eterno, Criador do universo, poderia dar um peteleco, apenas um petelecozinho no capiroto, e ele estaria totalmente aniquilado. Totalmente aniquilado. Mas o nosso Pai, ele preparou um corpo para o seu filho antes da fundação do mundo e o enviou aqui. E ele fez um novo pacto, porque o Criador já tinha feito vários pactos. Fez um pacto com Adão, Adão quebrou. Fez um pacto com Noé, os filhos de Noé, um dos filhos de Noé quebrou. Veio fazendo pacto, fez pacto com Davi, e agora o último pacto era por intermédio do seu filho Yahshua. E quando o nosso Salvador amado foi celebrar esse pacto, foi antes dele derramar o sangue dele, antes dele ele ser feito o sacrifício. Tá? Hebreus 10, ele disse, eis aqui estou, o dedo no rolo do livro está falando de mim, sacrifício, oferta não quiseste, corpo me preparaste, eis-me aqui, ó Criador, meu Pai, para fazer a tua vontade. Então a lei cerimonial foi anulada, a lei dos sacrifícios não existe mais. Perceba-se bem, a única lei que foi anulada foi a lei dos sacrifícios. Tá bom? Não precisa mais fazer sacrifício para alcançar perdão do Pai, ou intimidade com Ele, ou salvação da alma. O único sacrifício que o nosso Criador aceita é o sacrifício do seu Filho, Yahshua HaMashiach. O único sangue que o nosso Criador aceita é o sangue do seu Filho. Não adianta apresentar sangue de bode, sangue de galinha, sangue de cabrito, de pombo, não adianta apresentar sangue de touro, de animal algum. O nosso Criador, o nosso Pai, o Pai Celeste, não aceita mais sangue algum, ele só aceita o sangue perfeito do seu Filho, Yahshua HaMashiach. Amém? Então, na última Páscoa que Yahshua participou, já com os discípulos, ele instituiu a nova aliança, o novo pacto, ou a renovação da aliança, que na verdade são renovação. Vem fazendo alianças e vem fazendo renovação. Aqui no capítulo 26 de Matitial é Mateus, tá bom? Capítulo 26, versículo 26, ele diz assim, está escrito assim, enquanto comiam, Yahshua tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
E essa instrução, o nosso Salvador Yahshua revelou ao apóstolo Paulo. Veja que Paulo ele se considerou como um servo, um discípulo, um apóstolo, nascido fora do tempo, muito depois do tempo. Porque nasceram os 12, né? Os 12 apóstolos. Judas o traiu, como nós conhecemos, sabemos. Aí Yahshua se revelou a Shaul, que foi que passaram a chamá-lo de Paulo no português, foi traduzido para Paulo. E o apóstolo Paulo, ele dá a instrução. Onde está? 1 Coríntios, todos conhecem. O crente que não conhece a palavra, porque aonde ele foi ensinado com leitinho, o leitinho espiritual, não estava de acordo com os planos do Pai. Então, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, está escrito assim. Porque, o apóstolo Paulo falando, porque eu recebi do rei Yahshua, ele recebeu do rei Yahshua, o que também vos ensinei, que o rei Yahshua, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ou seja, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo, é este o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Aí ele dá instrução de como participar da ceia, que muitos batizaram como ceia, a Santa Ceia do Senhor. É ceia instituída pelo nosso Salvador Yahshua HaMashiach, rei Yahshua. Por que rei? Porque humanamente ele é descendente de Davi. Humanamente, porque ele é homem, ele vai assumir o trono lá de Israel. O trono de Davi ele vai assumir. Ele não vai ser somente rei em Judá, ele vai ser rei em todo Israel. Quando ele voltar para assumir o trono dele, ele vai ser rei em todo Israel. Por isso que nós o chamamos de rei, porque ele é rei. Ele nasceu para reinar. Ele mesmo falou para Pilatos, para isso eu nasci. Vocês me chamam de rei? Para isso eu nasci. Para isso ele nasceu, vai ser rei. Então aqui ele está instituindo a nova aliança no sangue dele. E por que o Rua do Criador, do Pai, o Espírito do Pai, me moveu a fazer esse vídeo? O que acontece? Quando Yahshua pegou o pão, continuou sendo pão. Pela fé, ele diz, isto é o meu corpo. Pela fé. Ele não disse que ia se transformar no corpo dele, na carne dele. Ele não disse que representava ou simbolizava o corpo dele ou a carne dele. Ele foi bem claro. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Yahshua tomou o pão e, abençoando, o que ele fez foi abençoar. O partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Ele não disse, vai se transformar no meu corpo. Simboliza o meu corpo.
vai haver uma substanciação. Ele disse, é o meu corpo. Pela fé, ele disse, é o meu corpo. Assim também, quando ele pegou o cálice. Ele pegou o cálice do vinho. Ele disse, isto é o meu sangue. Ele não disse, vai se transformar no meu sangue. Representa o meu sangue. Ele disse, pela fé, isto é o meu sangue. E essa instrução, o apóstolo Paulo passou conforme recebeu dele. O que acontece? Os discípulos de hoje, aí faz aquela cara de de Madalena arrependida. Ó Senhor, transforma no teu corpo, transforma no teu sangue. Ó Senhor, aí diz para os crentes de hoje que aquele pão representa, simboliza o corpo, a carne, que o suco de uva, que na verdade não tinha suco de uva, era vinho mesmo, era vinho, tá? Tanto é que existem alguns países que ministram a ceia com vinho. Vinho com baixo teor de álcool, mas é vinho. Mas aqui no Brasil, os crentes daqui são mais santos do que o Salvador. Não, tem que ser com suco, porque com vinho é pecado. Eles querem ser mais santos do que... Aí fica aquela cara de Madalena arrependida. Ó Senhor, transforma no teu corpo, transforma no teu sangue. O nosso Salvador foi bem claro, enfático na fé. Isto é o meu corpo. Se transformou no corpo dele, não, continuou sendo pão. Continuou sendo pão. Mas pela fé, o corpo do nosso Salvador. O nosso Messias. Yahushua Hamashia, ou Yahushua Messias, para nós. Continuou. O vinho também continuou sendo vinho. Mas pela fé ele disse, é o meu... Ele pegou o vinho e disse, isso é o meu sangue. Da nova aliança. Então, a transformação de uma pessoa já começa aqui. Primeiro no batismo. Que ele foi bem claro. Quem crer e for batizado, será salvo. A pessoa diz que crê, mas não se batiza, fica enrolando. Porém, o batismo é feito no nome do Salvador, no nome de Yahushua. No nome de Yahushua, no nome de um só. Você pode examinar os batismos que foram realizados, que está escrito nos Atos dos Apóstolos. Nenhum apóstolo batizou em cima de outros nomes. Eles batizaram no nome de Yahushua. Esta foi a ordem que eles receberam do Salvador. Para que eles fossem, pregassem o evangelho e batizassem no nome dele. Ah, mas me ensinaram a batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é acréscimo. Isso é acréscimo. Vocês podem lá examinar lá que tem colchete, tem chave, separando. É acréscimo. Examina os batismos que há no livro de Atos dos Apóstolos e vê se algum batismo foi feito no nome em 3 nomes. Foi feito no nome apenas. Atos dos Apóstolos 4:12, o apóstolo Pedro, pregando, disse, porque debaixo deste céu não há outro nome, além do que nós temos, além do nome de Yahushua, que importa que sejamos salvos. O único nome que recebeu o poder do nosso Pai Criador, poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, foi o nome de Yahushua. Ah, mas por que está lá Pai, Filho e Espírito Santo? Foi acrescentado. Amado. Filho. O Filho tem um nome, Yahushua. Batizado no nome dele. O Pai
É o Pai, tem o nome. Yahweh dos exércitos. E o espírito dele? É ele mesmo. O espírito do Pai é ele mesmo. Como o espírito do Messias é o Messias mesmo. A única maneira dele vir até nós é no espírito. Yahshua vem até mim, mora em mim no espírito. O Pai vem até mim e mora em mim no espírito. Que o espírito em hebraico é ruach, que significa sopro, vento. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, um vento forte. A presença plena do Criador ali, batizando eles com o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai. Então, só existe duas pessoas, o Pai e o Filho. Não existem três pessoas. Examina, quando Estevão foi apedrejado, que ele orou e falou: ó meu rei Yahshua, perdoa eles, não sabem o que fazem. Ele disse que ele viu os céus abertos e viu o trono e o Filho na sua majestade à direita do trono do Pai, na glória do Pai. Porque ele não podia ver o Pai. Ninguém consegue ver o Pai. Qualquer pessoa que venha dizer que um dia viu o Criador é um mentiroso. É um mentiroso. Eu já vi a forma corpórea, forma corpórea, mas ninguém consegue ver. O Pai já se revelou para mim na forma corpórea. Ele não tem corpo, mas numa forma, como se estivesse num trono. Mas ninguém consegue ver. Nem o rosto de Yahshua hoje alguém consegue ver, porque ele está glorificado. A não ser que ele vir na forma do homem que ele é. Aí sim, lá na glória, ninguém consegue ver o rosto dele. Se alguém conseguir olhar para o sol, quando ele está lá no alto, meio-dia, entre meio-dia a 1h, se alguém conseguir ver, aí sim, pode dizer para mim que consegue ver o rosto de Yahshua, mas não consegue. Ninguém consegue. Porque é muito brilho, é muita luz. Compreenderam, meus amados? Agora, para ele se revelar como homem, como ele se revelou para Saulo, como ele tem se revelado para nos instruir, é necessário que nós creamos nele, como diz a Escritura. Se nós não acreditarmos nele, como diz a Escritura, os rios de água viva não vão fluir do nosso interior. Porque tanto a palavra como o Espírito, ela se revela como pão, que alimenta, e se revela como sangue, o Espírito como sangue, a palavra como pão, e a palavra também se revela como água. Na noite em que Yahshua foi traído, que ele foi lavar os pés dos discípulos, Pedro, né, o Kefa, que é o Pedro, disse para ele: vai lavar a mim? Não, a mim você não lava. O que Yahshua disse para ele? Ó, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí, eu gosto do apóstolo Pedro, porque ele é uma figura maravilhosa. E não, senhor, lava não só o meu pé, mas lava a minha cabeça, lava meu braço. O que Yahshua falou para ele? Vocês já estão lavados com a palavra que vos tenho dado. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. A palavra tanto alimenta, como lava, como purifica. Tem um mistério aí, um mistério muito grande. O lava-pé tem um mistério, que não é tão somente mostrar a humildade do nosso Salvador. Tem um mistério mais profundo. Tanto é que ele disse para Pedro: o que tu não sabes agora, tu vai saber depois. Não demorou muito, Pedro ficou sabendo o porquê do lava-pé. No outro vídeo eu vou falar sobre o lava-pé. Amém? Então é isso, meus amados.
Quando eu ouço um ministro pegar o pão e começar a orar, Senhor, transforma no teu corpo, transforma na tua carne, e vira para os irmãos e fala, esse pão representa, irmão, sem credulidade, sem credulidade. É só examinar a Escritura, irmão. Ele foi bem claro, tanto nessa Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, como na Bíblia Peshitta, como na Bíblia hebraica. Todas estão da mesma forma. Ele foi claro, enfático. Isto é o meu corpo. Aleluia! Foi transformado na carne dele? Não, continuou sendo pão. Mas pela fé no corpo dele. Foi assim que ele ensinou, assim que ele determinou. Você quer ser cheio do Espírito? Você quer que o Espírito do Pai Eterno flua através de você? Você quer que o Espírito de Yahshua flua através de você? Medite em João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7. Evangelho de João, ele me deu agora, eu vou compartilhar. Evangelho de João capítulo 7. Versículo 38, palavras de Yahshua, ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora nós temos que compreender o contexto da palavra Escritura. O contexto da palavra Escritura não é toda a Bíblia. O contexto da palavra Escritura, nesse tempo, quando ele falou isso, ainda não havia o Novo Testamento. O Novo Testamento só começou a ser escrito 50 anos depois. E veio ser formado o cânon em 315 em diante, que foi fechado o cânon em 360, por aí, depois desse tempo. Então, nesta época aqui, que ele falou sobre a Escritura, não havia o Novo Testamento. Então, o que ele está se referindo? Você pode perguntar. Ele está se referindo ao Pentateuco. São 5 livros de Moisés, que também é chamado de Torá, que foram traduzidos para o nosso idioma como lei. Ele está se referindo aos Salmos e aos profetas. Aí ele está se referindo como Escritura. Depois que foi incluído os escritos de Mateus, os escritos de Marcos, de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, foram acrescentados depois. Antes não havia. Compreenderam, meus amados? Capítulo 18 de Deuteronômio, tem um versículo que o nosso Pai Eterno, o Criador, ele fala para Moisés, desta forma. Que ele levantaria, se eu não me engano, é o capítulo 18, versículo 18. Mas vai lá, garimpa. Que ele levantaria um profeta semelhante a Moisés. E que todos deveriam ouvi-lo. No Monte da Transfiguração, ele se revelou aos 3 discípulos que o acompanharam, com Elias e Moisés. E o Criador falou, se referindo a Yahshua, ao seu filho, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que significa isso? Nós hoje ouvimos o Salvador Yahshua HaMashiach. A ele devemos ouvir.
E tudo que ele ensina em relação a Moisés, em relação aos profetas, nós também pegamos. Amém? É maravilhoso. É maravilhoso os ensinos do nosso Pai, do nosso Criador e do seu Filho amado. No passado, ele falou por meio de anjos, que na verdade a palavra anjo no hebraico é malá, significa mensageiro, que foi traduzido para o grego como ângelos, e para o nosso português do grego, para o português do grego, ângelo, traduzido para anjo, mas é mensageiro. Depois ele passou a nos falar pelos profetas. Os mensageiros do Criador passou a ser os profetas. E nesses últimos dias, em Hebreus capítulo 1, está escrito lá que hoje ele nos fala por meio do seu filho. Hoje ele nos fala por meio de Yahshua. Ele pode usar algum profeta? Pode. Ele é o Criador. O Mashiach pode usar algum profeta? Pode. Ele é o Salvador, ele é o Rei. O Pai entregou na mão dele o reinado, todo o reinado de todo o universo, está na mão do Mashiach. Então ele pode usar um profeta. Como ele está me usando agora para compartilhar o que ele está me ensinando. Amém? Então atenta para isso. Sem fé é impossível agradar ao Criador. Se nós não estivermos atentos ao que está escrito e quisermos acrescentar, vamos pagar um preço muito alto. E se tirar alguma coisa também, vamos pagar um preço alto também. Tenhamos juízo, vamos ter juízo. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. Amém? Então vamos fazer exatamente como o Criador ensina, como o seu filho Yahshua ensina. Irmãos, nós temos exemplo bíblico. Quando o Criador, o nosso Pai eterno, ordenou a Noé a construir a arca, o Criador deu o desenho para ele. E Noé fez de acordo com o que o Criador mandou. Quando o Criador falou para Moisés fazer a arca da aliança, o tabernáculo, o Criador ainda falou assim para Moisés: vê, faça conforme eu lhe mostrei. Porque ele mandava e mostrava no desenho. Tudo que o Criador nos manda, tudo que o Yahshua nos manda, o filho dele, ele nos mostra, ele nos dá o exemplo. Por isso que Yahshua falava assim: eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu não faço nada de mim, eu não falo nada de mim. Eu obedeço meu pai. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Yahshua. Aleluia, do Mashiach, do Messias. Assim como eu obedeço a ele, obedeçam também. Sejam obedientes, tenham juízos. Considerem toda a Escritura. Hoje nós somos mais bem-aventurados porque nós temos o Novo Testamento hoje para auxiliar o Antigo Testamento. Ah, mas pastor Hélio, não foi anulada a lei? Não, não foi anulada a lei, não. O que foi anulado da lei foi a lei dos sacrifícios. Isso foi anulado. Qualquer um hoje que fizer sacrifício vai estar servindo ao diabo, não ao Criador. Vocês entendem? Vocês compreendem? E eu louvo ao Criador porque ele me ensinou lá no início da fé. Lá no início da fé, ele me ensinou essas realidades. Então, meus amados, segurem essa palavra. O pão, ele vai continuar sendo pão. Mas quando você abençoar, quando você pegar o pão, levantar para o alto e dizer: seja abençoado em nome de Yahshua HaMashiach, aí a bênção vai estar no pão. Mas ele vai continuar sendo pão. E você poderá dizer: tomai e comei, é o corpo do Salvador, é o corpo do Mashiach. Você poderá dizer, mesmo ele sendo pão,
é o corpo do Mashiach. Quando você pegar o cálice, seja do vinho, ou seja do suco de uva, que você levantar para o alto e abençoar e dizer, seja abençoado em nome de Yahshua Mashiach, ele vai ser abençoado. Mas vai continuar sendo vinho, não vai se transformar em sangue, não. Vai continuar sendo sangue, o suco não vai ser transformado no sangue. Vamos deixar de incredulidade, vamos usar a fé simples que o Mashiach usava. O nosso Salvador é simples, muito simples. É essa fé simples, fé de criança. E aí a bênção vem. Vamos mudar o mundo com a simplicidade de Yahshua HaMashiach, o Filho do Criador do Universo, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso Rei. Ele de unigênito se tornou primogênito. Que maravilha, né? Oh, glória, aleluia. Ele de filho único se tornou primogênito. E nós estamos na fila de outros filhos. Não adotado, tá? Gerado de novo. Eu fui recriado, meu espírito foi recriado. Porque eu sou filho no espírito, não na carne. A carne está condenada a morrer. A carne está condenada a morrer, vai morrer. Essa aqui vai morrer. Ou então ser transformada num corpo de glória. A alma está sendo transformada para salvação. Filho em espírito. Nova criatura, nova raça. Raça adâmica é a carne. Raça cristã é o espírito. Aleluia! Examina 1 Coríntios 15 e você vai ter uma compreensão maior. 1 Coríntios 15. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Oremos. Pai celestial, Pai eterno, Pai santo, Pai justo, Pai querido, Pai amado. Pai de toda bondade, misericórdia, de compaixão, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho, o filho unigênito, para que venhamos alcançar a purificação de nossas almas, para que venhamos alcançar a salvação de nossas almas e, por consequentemente, a transformação da mesma. E nos abrindo, meu Pai, uma porta para a comunhão com o Senhor. Através da carne de Jesus, o véu do templo foi rasgado. Eu não preciso mais de nenhum irmão aqui na terra para chegar à tua presença. O nome de Yahshua, o sangue de Yahshua, me dá acesso a ti, a esse meu irmão. Ah, meu Pai, em nome de Yahshua, faz com que essas palavras sejam gravadas na mente e no coração dos meus irmãos. Que eles tenham ousadia, eles tenham confiança para chegar na presença do Senhor, meu Pai, do Criador do Universo. No nome de Yahshua HaMashiach. Oh, aleluia. Oh, glória e ao meu Pai, glória, glória, glória. Tu és santo, tu és maravilhoso, meu Pai, tu és tremendo. Tu és santo, justo. Oh, meu Pai, obrigado. Obrigado pelo sacrifício de Yahshua. Obrigado pelo sangue que Yahshua derramou lá no madeiro. Obrigado, meu Pai, pelas feridas de Yahshua, por todo o sofrimento dele, que nos dá acesso à tua presença. O véu foi rasgado pela carne de Yahshua. O novo e vivo caminho. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dom da salvação. Obrigado, meu Pai, pela renovação do nosso espírito, pela renovação da aliança, meu Pai. Obrigado por o Senhor nos conceder a graça de comer do corpo e beber do sangue de Yahshua, até que Ele venha nos buscar. Aleluia. Aleluia. Abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã. Cura quem está doente neste momento. Cura, meu Pai. Cura os doentes, liberta os cativos, meu Pai, com a renovação da mente deles. Com a renovação do entendimento, meu Pai. Cura e liberta. E eu uso, meu Pai, a autoridade que tu me deste no nome de Yahshua. Eu digo a todo mal que está assolando estes irmãos. Em nome de Yahshua, espírito de doença, sai desta vida. Espírito de perturbação, sai desta vida. Espírito de incredulidade, seja repreendido.
espírito maligno, seja você quem for, sai da vida dos meus irmãos agora. Eu ordeno em nome de Yahshua HaMashiach. Vá para as profundezas do abismo. Vá para o abismo agora. Em nome de Yahshua. Meus amados irmãos, sejam abençoados. Em nome de Yahshua HaMashiach, sejam abençoados. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, aleluia! O Espírito do nosso Pai, o Ruá do nosso Pai eterno, está soprando em você. E enche teu coração de alegria, de paz. Você vai ter a melhor noite da sua vida. Você vai dormir como nunca dormiu. Você terá sonhos do Altíssimo. O plano do Altíssimo se realiza na tua vida. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do nosso Criador. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Glórias e glórias e glórias, nosso Pai eterno, em nome de Yahshua, seu Filho. Obrigado, Yahshua. Obrigado por todo o teu sofrimento. Obrigado pela ministração angelical. Obrigado por todo o livramento que tu tens me dado na terra. Obrigado pela cura do meu corpo. Obrigado pela minha saúde, pela minha salvação. Obrigado por tudo. Por tua bênção na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha parentela. Obrigado pela salvação da minha parentela, pela salvação da minha mãe. Obrigado pela salvação dos meus irmãos, pela salvação dos meus primos, dos meus sobrinhos. Obrigado pela salvação da minha tia Iracema, que ainda se na terra. Obrigado pela salvação da minha sogra. Obrigado pela salvação de todos os meus cunhados. Obrigado pela salvação dos meus filhos, dos meus genros, da minha nora. Obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Graças a Deus.